Uma trajetória curta, mas explosiva, né? Tipo, é recente, mas é intensa. Primeiro, conta pra galera que talvez tenham as pessoas que não te conheçam. Então, quem é a nossa querida Ana Paula, ou melhor, Ana XD? Então eu sou conhecida como Ana Paula, eu tenho 26 anos, eu sou de Itu, interior de São Paulo, mas hoje moro aqui na capital. Comecei profissionalmente nos esportes eletrônicos em 2018, então faz pouco tempo, mas já alcancei muita coisa, já fui eleita a melhor caster do Brasil em 2019, finalista apresentadora do ano no mundo em 2020, em 2021 tô sendo, né, a primeira brasileira a fazer parte do júri do Sports Awards. Trabalhei já com Free Fire, com League of Legends, com Overwatch, viajei para fora do país para apresentar campeonato em inglês. Então já fiz bastante coisa. Pouca a caminhada coisa, aí tá. Pouca coisa, eu acho pouca coisa. 3 anos, a gente tá em 2021. Começou em 2003 3 anos. Isso tudo, 3 anos. Né? Então é muita coisa. E como. Assim, conta pra gente, pra galera, como foi que você entrou nisso, porque eu sei a sua vida anterior e não tem nada a ver com esporte eletrônico, mas conta pra galera, como foi que você se interessou por viver esporte eletrônico? Então, eu sempre tive contato com jogos através do computador, né? Até que bastante gente da nossa idade normalmente começa no console, mas não foi o meu caso. Eu sempre fui do computador. Nossa, não, eu sou velho. Ele me coloca na minha vaga de idoso aqui, tô de boa. Mas o meu pai é tecnólogo, então eu nasci meio que naquela época do boom da internet, da tecnologia, né? Então, o meu pai trabalhava de dia e à noite ele meio que testava as coisas em casa. Eu acho que ele estava cansado e percebia que eu tinha algum certo interesse, então ele me colocava para testar as coisas. Muito bom. Então, meu primeiro jogo foi ao lado do meu pai, e não é porque o meu pai jogava, não, mas é porque ele precisava testar, tipo, internet de escada, eu testei com o meu pai, bate-papo UOL, eu testei com o meu pai. Bate-papo da UOL. Esse é raiz. Esse era pesado. Era pesado, mas eu fiz pela primeira vez foi com o meu pai. Então, eu sempre tive esse contato, né? Sempre passei por diversos jogos na vida toda, mas nunca olhei para os jogos como uma possibilidade de carreira. Então, quando eu terminei o ensino médio, eu sabia que eu gostava muito de matemática, eu sou meio das exatas. Mas eu tinha trabalhado com o meu pai no escritório e eu tinha odiado muito, muito, muito. E eu sentia que eu odiava tanto porque eu fazia a mesma coisa todo santo dia. Então, quando eu terminei o ensino médio e eu olhei para o que eu gostava e eu gostava de exatas, eu pensava assim, acho que eu não vou aguentar fazer cálculo todo santo dia. Nossa. Então, o que eu vou fazer? Não sei. E fiquei sem fazer nada, mas precisava trabalhar. Arranjei um emprego em uma escola, porque estava na época do boom das escolas bilíngues no interior. Toda escola queria ser bilíngue. E eu já falava inglês, então eu arranjei um emprego. E como você vai meio que seguir na rotina das crianças, e você tem que manter as crianças interessadas, eu meio que aguentei, assim. Eu pensei, acho que isso aqui eu aguento fazer todos os dias. Então vou estudar pedagogia. E fui. Então eu fui estudar pedagogia, me formei pedagoga, me pós-graduei em ensino de matemática. E no final da pedagogia, eu sempre fui muito ambiciosa. Então, quando eu entrei na pedagogia, eu estava como assistente de professora e queria já ser professora. Mas sabia que eu precisava terminar a faculdade. Mas quando eu finalmente me tornei responsável por uma sala de aula, eu percebi que tinha mais um problema que eu não tinha pensado ainda. Que toda profissão e toda coisa que você faz tem problemas para você encarar e para você engolir. Sim. E como professora, você tem muito mais ainda, né? Nossa senhora, problema 24 horas. 24 horas. Ainda mais hoje que os pais colocam a culpa tudo nos professores, né? É pesado. Meu filho tava certo, mas... pai, seu filho estava comendo cocô na sala de aula. Isso é super nutritivo, porque você impediu o menino? Vou pedir sua demissão. É difícil, é difícil. Eu costumava dizer que se as crianças fossem a parte difícil de trabalhar com crianças seria fácil. Então, realmente. E aí eu percebi que eu tinha que encarar e engolir muitos sapos. Mas eu não gostava daquilo o suficiente para eu aguentar aqueles sapos, entende? Sim. E nem ganhava o suficiente também para dizer que fazia pelo dinheiro, né? Então, foi a primeira vez que eu parei e pensei, acho que eu preciso de alguma coisa que eu goste o suficiente para eu fazer. E foi a primeira vez que eu olhei para os jogos. E naquela época, eu era jogadora árdua de League of Legends. Olha! Tinha começado a jogar League of Legends antes de ter o servidor brasileiro. Opa! Raiz. Aí sim, Raiz que eu. Ixi, minha Lux Mid vende há muito tempo. Sempre fui Lux Mid. Mas já tinha o CBLOL.
O CBLOL já estava acontecendo naquele momento. E eu acompanhava o CBLOL. O LoL foi o primeiro jogo que me fez acompanhar o cenário competitivo. E então eu estava olhando meio que para os jogos como uma possibilidade e vendo o CBLOL eu percebi que não havia nenhuma mulher no campeonato. E aí eu pensei, acho que eu sou uma boa comunicadora, eu tenho conhecimento de jogo e não tem nenhuma mulher, então eu vou ser essa mulher aí que não tá lá. Então, foi meio que esse o processo de pensamento. E no começo da minha carreira eu fui comentarista, né? Hoje eu sou apresentadora, mas eu fui comentarista e eu escolhi esse papel, essa função de comentário, exatamente por conta disso. Porque eu queria chegar lá, mas sem ter a possibilidade de ninguém virar pra mim e falar que eu sou cota. Isso pra mim não existe, você tá lá entendeu? só pra compor, ela é bonita e aí tá na frente da câmera. Exato. E eu sempre, no início principalmente, eu falava muito que pra mim, representatividade por representatividade não me representa. Então eu queria ser uma representatividade que eu sentia que era de verdade e que eu merecia aquele espaço. Então eu quis ser comentarista pra mostrar que eu era uma mulher com conhecimento de jogo. E foi meio que ali que começou. Eu comecei a estudar ainda mais o jogo. E eu entrava em grupos de Facebook que faziam campeonatos amadores. E eu entrava em contato com os organizadores dos campeonatos amadores e perguntava, e aí, tá precisando de uma comentarista? E foi assim. Você lembra qual foi o seu primeiro campeonato? Lembro, claro. Tipo, um amadorzão? Sim. Foi online, foi presencial já? Foi online. Então, na verdade, eu comecei com o League of Legends, mas isso. era muito difícil conseguir uma primeira oportunidade no League of Legends, porque ele já estava solidificado. Mas até em evento amador era difícil? Era difícil. Caramba. É porque tinha o Go for LOL, muita gente, tipo, ainda não estava completamente sólido e tinha muita gente ainda meio que garimpando para chegar na Riot e tal. Então era bem difícil. E eu não tinha uma dupla também para meio que se vender como dupla, que facilita para os organizadores, né? E eu nem tinha essa noção, na real. E também não tinha material nenhum pra mostrar. Hoje eu vejo como eu era boba, porque eu não tinha nada pra falar assim, olha, eu tenho conhecimento, pode confiar. Não, eu era uma ninguém lá no meio do negócio. E aí, no meio dessas minhas tentativas, o Overwatch foi lançado. E o Overwatch foi lançado com a ideia de ser um esporte eletrônico da Blizzard. E a Blizzard é uma grande empresa. E aí eu vi uma possibilidade, entende? Eu tinha aqui com o League of Legends um cenário bastante solidificado, mas difícil de entrada. Bem difícil. E o Overwatch, que era um cenário não solidificado, mas de fácil entrada, porque eu poderia pegar desde o começo. E aí eu tentei o Overwatch. E o meu primeiro campeonato, na verdade, foi com o Overwatch, que também foi difícil de conseguir a primeira oportunidade, porque o V7 e o Tonelo já estavam no Overwatch naquela época e eles faziam transmissão de Overwatch no beta. Então eu peguei o Overwatch quando ele foi lançado e eles pegaram antes. Então todo campeonato amador que rolava era sempre V7 e Tonelo. Era muito difícil de conseguir um espaço. Eu lembro que você tinha uma duplinha no Overwatch, né? Então, isso veio depois. Foi depois? Porque daí rolou o primeiro campeonato feminino de Overwatch. Eu falei, aqui ninguém é meu, aqui é meu. Aqui ninguém tasca, aqui é meu. E aí eu entrei em contato com a organizadora, a gente tentou encontrar uma narradora e não existia ainda. Então eu acabei virando meio que a cara do campeonato e ali foi a minha primeira oportunidade. E eu decolei depois dali, porque como aquele foi o primeiro campeonato feminino, ele foi reconhecido pela própria Blizzard. E quando o Overwatch teve seu evento de aniversário de um ano, eu fui convidada, por ser a cara do campeonato, fui convidada junto com a organizadora para participar de um painel. Eu, boba nem nada, fui ao evento, fiz um monte de contato e aí nunca mais parei. Você começou, então, assim, você considera profissionalmente já... Não considero nessa época. Não considera, então. Essa época é 2017. Então, ainda era tudo... Amador. Tentativa. Nem nesse feminino ganhou nada? Nada, nem um tostão. Naquele ano todo. Trabalhei o ano inteiro, mas nunca ganhei um tostão. Era um campeonato longo, extenso, então? Não era um campeonato muito longo, mas mesmo quando ele acabou, eu fiz vários outros. Mas nunca tinha ganhado nada, não. Eu saí de não ganhar nem um tostão pra viver disso, praticamente. Ser contratada pela Blizzard. Porque foi a sua primeira... Eu lembro que quando você estourou, já era... Foi na Overwatch League que você foi contratado ou teve coisas antes da Overwatch League? Não, teve coisa antes. Porque eu não lembro quais foram os passos, se teve Liga Latinoamérica, mas eu lembro que quando eu percebi a sua existência, já tava você, Tonelo, V7 e a sua dupla, que eu não recordo o nome agora. O Neves, acho, ou o Dinei. O Dinei, então, isso daí ainda era na época amadora. Porque o Dinei não chegou aí comigo pros campeonatos oficiais. Ah, não? Infelizmente, porque saudades de Dinei.
inclusive. Que eu lembro que quando... Ele era muito legal. Quando eu conversei com você, pela primeira vez no WhatsApp, que eu fui te elogiar. Não sei se você lembra, a primeira vez que eu falei com você... Faz tempo. Muito tempo, muito tempo. Mas era na época amadora. Era na época amadora. Era. Que eu lembro que você me falou do Dinei. Então, você falando que era a época dele, era amadora, eu assisti algum campeonato de Overwatch, que eu não lembro qual era. Aí eu ouvi tudo, eu falei, caralho, essa mina é boa. Aí eu mandei mensagem pra você em algum lugar, acho que foi Twitter, não lembro. E eu falei, cara, você é muito boa, pá, você tem futuro. É verdade. É verdade, você lembra? Eu lembro mesmo, lembro, verdade. E aí você falou, tipo, não, eu tenho... Aí a gente foi conversando, você foi explicando as coisas, falou, minha dupla é o Dinei, aí eu fui ver lá, porque você era comentarista, fui ver a narração. E tudo isso em 2017 ainda, então... Exato. Em 2017. Eu não ganhava um tostão, nunca tinha ganhado nada com jogos eletrônicos. Você achou esperto, não é mesmo? Pronto para voar ao seu lado. Em batalha, nós vencemos. Conheça o tear. Seja a pedra.